Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera por toda a humanidade, havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Verso 14. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida em compartimento e revista de pinche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Vá para o verso número 22, que só para não ganhar tempo, e diz assim: fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Só para nós ganhar tempo, pode se assentar. Antes de tudo, eu agradeço mais uma vez a Deus pela oportunidade que nesta noite Ele me concede mais uma vez estar pregando, estar ministrando a sua palavra. Louvo a Deus pela vida do Dudu e da sua esposa, que me confiou a oportunidade nesta noite de hoje. Louvo a Deus pela vida dos líderes, pastores. Louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui nesta noite de hoje, amém? Que saiu da sua casa e veio aqui louvar, glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor venha a ser glorificado. Amém? Pois bem. Queridos, quando você vai lá em João, capítulo 15, 16, vai falar que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. E Deus, quando Ele nos separou, quando Ele nos escolheu, Deus, Ele nos separou. Deus, Ele nos escolheu para algumas finalidades. E uma das finalidades a qual o Senhor nos chamou, nos separou, foi para viver uma vida que agrade a Ele. Foi para agradar a Ele. Mas a pergunta, a questão é: como agradar a Deus? Ou melhor dizendo, do que Deus se agrada? Essa é uma questão, essa é uma pergunta que nós cristãos muitas das vezes paramos, pensamos, meditamos, se nós de fato estamos agradando a Deus, ou do que Deus se agrada nas nossas vidas. Mediante isso, eu quero, nesta noite de hoje, ser simples e objetivo, e eu quero pontuar, eu quero falar algumas coisas em que agrada o coração de Deus. Eu quero falar de algumas coisas em que Deus se agrada na vida dos cristãos. Se não me lembro, quando eu recebi o convite da esposa do Eduardo, essa mensagem estava matutando dentro da minha mente. Eu até falei para minha esposa, falei: amor, você lembra de uma mensagem que eu já preguei assim, ela, não sei, né? Falei: amém. E ficou na minha mente. Quando eu recebi o convite dela, a gente vai meditar, vai estudar, vai buscar, mas não fluía. E nessa hora, não adianta o teu conhecimento teológico, não adianta a tua hermenêutica, não adianta a tua exegese, essa hora não adianta. Quem vai falar é Deus. Então, nessa noite de hoje, eu quero falar sobre isso. Algumas coisas em que Deus se agrada. Amém? Glória a Deus. Só dando uma contextualizada. O texto que nós lemos nesta noite de hoje, que se encontra no capítulo de número 6 de Gênesis. Todos nós sabemos que o livro de Gênesis trata do início, do princípio. É disso que se ocupa, é disso que se trata o livro de Gênesis. Quando você analisa os primeiros capítulos, do livro de Gênesis, você vai ver que claramente ali fala do princípio da humanidade, fala do princípio do universo, fala do princípio do pecado do homem, fala do princípio do plano de salvação, fala do princípio da formação da nação hebraica. Ou seja, tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que está relacionado ao princípio da criação do universo, está contido, está registrado, está narrado no livro de Gênesis.
Quando nós entramos na narrativa do texto que nós lemos nessa noite de hoje, no verso 1 e 2 fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas a pergunta e a questão é: quem eram os filhos de Deus e quem eram as filhas dos homens? Uns dizem, uns falam que os filhos de Deus seriam os da descendência de Sete, porque na Bíblia a descendência de Sete, ela é considerada uma descendência abençoada, ela é considerada uma descendência que refletia a santidade do Senhor. Já as filhas dos homens seriam da descendência de Caim, porque na Bíblia a descendência de Caim, ela é uma descendência corrompida, ela é uma descendência amaldiçoada. Já outros dizem e falam que os filhos de Deus seriam uma classe de anjos caídos, que quando viram que as filhas dos homens eram bonitas, belas, coabitaram com elas, tiveram relações sexuais com elas. Ou seja, há uma grande discussão teológica em cima desses dois versículos, para tentar explicar quem de fato eram os filhos de Deus e quem de fato eram as filhas dos homens. Mas é apenas uma curiosidade, não vai acrescentar, mas é apenas uma curiosidade. Mas de uma coisa, o autor, o texto nos deixa bem claro. E o que o autor nos deixa bem claro? O Criador não estava se agradando do homem naquela época e naquele contexto. O homem, ele estava desagradando Deus de uma forma tão terrível. Deus estava tão irado com o homem, que no verso de número 3 ele determina, ele deixa bem claro que o seu espírito não poderia permanecer entre o homem, porque o homem era carne, e os anos de vida do homem seriam reduzidos para 120 anos. Quando você chega no verso de número 5, você vai ver e perceber realmente a condição, irmão Leandro, do homem naquela época e naquele contexto. Quando você analisa o verso de número 5 da narrativa do capítulo de número 6, você de fato vai ver a condição degradante, a condição corrupta em que a humanidade se encontrava naquela época. Olha o que o verso 5 diz: e o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do seu coração era sempre para o mal. Aqui mostra bem claro esse verso, a pobreza espiritual em que o homem ele se encontrava naquela época e naquele contexto. Quando nós chegamos no verso de número 6, vai dizer: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Queridos, já vi vários pregadores, pessoas dizendo, afirmando que de fato Deus, ele se arrependeu de ter criado o homem, mas em nenhum momento o Criador se arrependeu de ter criado o homem. Está Severino, mas por quê? Porque Deus não se arrepende daquilo que ele faz, meus queridos. Está Severino, mas por que Deus não se arrepende daquilo que ele faz? Porque tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é maravilhoso, tudo que ele faz é extraordinário. As suas obras são perfeitas, os seus planos são perfeitos, as promessas que ele faz é perfeito, a forma que ele age é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. O nosso Deus é o Deus da perfeição. Salmos 92:5 diz: quão maravilhosas são as tuas obras, ó Criador dos céus e da terra. Tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus não pode ter se arrependido de ter criado o homem, porque Ele criou o homem perfeito. Para você entender e compreender melhor, quando Deus criou o universo, Ele criou por intermédio da sua palavra. Haja luz e houve, haja expansão e houve, haja divisão nos mares e houve, haja terra e houve, haja os seres terrestres e houve, haja os luminares e houve. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele colocou a mão na massa. Para você entender e compreender, o homem foi o único ser na criatura que Jeová parou e desenhou com as suas mãos. Então Deus não pode ter se arrependido de ter criado o homem. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à imagem e a nossa semelhança. Então Deus não pode ter se arrependido de ter criado o homem. Está Severino, mais o verso de número 6, e aí essa palavra aparece no verso 7.
o autor usa. A palavra que o autor usa aqui é arrependimento. Essa é a palavra que está inserida em Gênesis 6 e 7 da narrativa do capítulo de número 6. Só que quando você analisa a palavra arrependimento em hebraico, ela não tem apenas um significado, ela não tem apenas um sentido, ela tem vários significados, ela tem vários sentidos. E um dos sentidos e um dos significados da palavra arrependimento em hebraico é insatisfação. Então Gênesis 6 não trata de um arrependimento, trata de uma insatisfação de Deus. Deus não estava satisfeito com o homem naquela época e naquele contexto. Deus não estava satisfeito com o caminho dos homens naquela época. O Criador, quando ele olhou para o homem naquela época e naquele contexto, o coração dele não se encheu de alegria, o coração dele se encheu de insatisfação. E a pergunta que eu faço para você nesta noite de hoje: Deus, quando ele sonda você, Deus, quando ele olha para você, o coração dele se alegra ou o coração dele se enche de insatisfação? Querido, Deus está satisfeito com a vida que você está levando? Deus está satisfeito com o teu comportamento? Deus está satisfeito com o culto que você está oferecendo a Ele nesta noite de hoje? Você tem enchido o coração de Deus de alegria, ou você tem deixado o coração de Deus insatisfeito? Quando nós chegamos no verso de número 7, vai dizer: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu, porque arrependo-me de havê-los feito. Quando você analisa o verso de número 3 da narrativa do capítulo de número 6, vai falar: Deus apenas determinou que o seu espírito não poderia permanecer entre o homem, e os seus anos seriam reduzidos para 120 anos. Mas no verso de número 6, ele declara: destruirei. Mas antes dele declarar a destruição, ele apenas retirou o seu espírito, ele apenas reduziu os anos de vida do homem. O que é que nós aprendemos com isso? Antes de Deus destruir a humanidade, Deus deu uma oportunidade para o homem. Porque Deus é assim, meus queridos. Deus, antes de derramar a sua ira, Deus, antes de derramar a sua justiça, Deus, antes de cortar a árvore e lançar fora, Ele dá uma última oportunidade. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Não desperdice as oportunidades que Deus está te dando. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando para crescer. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando para frutificar. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando para se arrepender, porque talvez pode ser a última. Não desperdice as oportunidades que o Criador está te dando. Aproveite para fazer a diferença. Então, verso número 7 diz: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Quando eu li esse verso aqui, algo me saltou aos olhos. E o que me ressaltou aos olhos aqui, o que é que os animais, o que é que a natureza tinha a ver com o pecado do homem? Deus não poderia apenas exterminar, destruir o homem. O que é que os animais, o que é que a natureza tinha a ver com o pecado do homem? Queridos, a natureza, os animais, eles sofreram, sabe o que? As consequências do pecado do homem. E antes de eu pontuar aquilo que Deus se agrada, e antes de eu entrar naquilo que o Espírito realmente quer falar, que é aquilo que agrada o coração dele, eu preciso nesta noite trazer uma pequena aplicação rápida e objetiva.
E a aplicação rápida e objetiva que eu quero trazer nesta noite de hoje: toma cuidado com o pecado, porque o pecado, ele tem as suas consequências. Toma cuidado com o pecado, porque o pecado pode trazer consequência para você, pode trazer consequência para a tua casa, pode trazer consequência para o teu relacionamento com Deus. Para você entender e compreender, quando você vai na narrativa do capítulo de número 7 de Josué, trata-se de uma vergonhosa derrota que Israel sofreu para uma pequena cidade, conhecida como a cidade de... Quando você analisa o contexto geográfico de Josué 7, você vai ver e perceber que a cidade de Ai é apenas uma aldeia. Israel tropeçou, Israel perdeu para a cidade de Ai. Isso incomodou o coração de Josué, porque Josué subiu para consultar a Jeová. E Josué, quando ele consultou a Deus, Deus falou: Josué foi envergonhado, perdeu, porque há pecado no meio da congregação, há pecado no meio de Israel. Quando você volta uma página antes do livro de Josué, capítulo 6, trata-se Deus entregando Jericó na mão de Israel. E Deus dá algumas ordenanças, e uma das ordenanças: o despojo será consagrado. Entra na história, entra na narrativa, um homem chamado Acã. Acã, ele cobiçou uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Quando Josué toma conhecimento disso, quando Acã confessa, a Bíblia diz que levaram Acã até o vale de Acó, apredejaram e colocaram fogo. E a pergunta que eu faço para você, para quem conhece a história: foi apenas Acã? Não, foi Acã, foi a sua esposa, foi os seus filhos, foi até os seus animais. O pecado de Acã trouxe derrota para Israel. O pecado de Acã trouxe destruição para sua família, porque é isso que o pecado causa. O pecado, ele traz destruição, o pecado, ele traz derrota. Querido, quando você vai em João 8,34, Jesus adverte sobre uma vida de pecado, que ele diz que o salário do pecado é a morte. Quando você vai em Romanos 6,23, Paulo fala que o salário do pecado é vida, não, é morte. Então toma cuidado com o pecado, porque o pecado, ele pode trazer consequência para você. O pecado pode trazer consequência para a tua casa. O pecado pode trazer afastamento de Deus. Não flerte com o pecado, fuja da aparência do pecado. É apenas uma lição rápida e objetiva. Quando nós chegamos no verso de número 8, vai dizer e vai falar, entra na história, no verso de número 8, aparece um homem chamado quem? Noé. Noé era filho de Lameque, da descendência de Sete, e é o último patriarca antedilúvio. E no verso de número 8, Noé aparece como um homem que agrada a Deus em sua geração. Quando nós analisamos o contexto em que Noé está vivendo, é um contexto degradante. Quando nós analisamos o mundo em que Noé está vivendo, é um mundo corrupto. Quando nós analisamos o mundo em que Noé está vivendo, é um mundo onde o pecado está cada dia mais e mais tomando conta do homem. Mas mesmo vivendo em um mundo corrompido, mas mesmo vivendo em um mundo dominado pelo pecado, Deus se agradou de Noé. Querido, quando você faz um paralelo, quando você faz uma comparação dos dias de Noé com os dias que nós estamos vivendo, não muda, é a mesma coisa. Porque nós estamos vivendo em um mundo onde o homem tem se corrompido a cada dia mais e mais. Nós estamos vivendo em um mundo onde o pecado tem tomado conta. A promiscuidade da carne está solta, é só você olhar para o carnaval. Mas mesmo vivendo em um mundo dominado pelo pecado, no meio desse mundo há uma igreja.
Há uma igreja que Deus olha para ela e se agrada. Há uma igreja que agrada o Santo do Santo. Ainda há remanescente nos dias de hoje que não se dobra diante dos altares de Baal. Ainda há remanescente nos dias de hoje que não se dobra diante dos altares da prostituição. Ainda há remanescente nos dias de hoje que enche o coração de Deus de alegria. Cadê os remanescentes que agradam ao Pai? Cadê? Aleluia! Deus é Deus, e a sua misericórdia, ela dura de geração em geração. Deus se agradou de Noé em sua geração. E Deus se agrada de Noé, porque Noé era um homem temente. Anota aí a primeira coisa que Deus se agrada no coração de um cristão: coração temente. Deus se agrada de quem teme o seu nome. Para você entender e compreender, Noé era o único homem em sua geração que temia Deus. Em uma geração inteira, apenas um homem temia Deus. Trazendo para os dias de hoje, não muda e não é diferente. Por que, Severino? Nós estamos vivendo em uma geração onde verdadeiramente poucos temem a Deus. Você não vê mais o temor a Deus nos dias de hoje. As pessoas vivem de qualquer forma, vivem de qualquer maneira, não respeitam, não submetem a palavra, os princípios e os mandamentos do Criador. Não se vê temor a Deus. Querido, se tem uma coisa que o cristão nunca pode perder, é o temor a Deus. Porque Deus se agrada de quem teme o seu nome. Quando você analisa a Bíblia, você vai ver e perceber, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala do temor a Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos adverte para temer a Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos convida a respeitar os mandamentos, submeter diante do Senhor. Parece que Deus necessita que nós o tememos, mas Deus não necessita que você o tema, é você que necessita temer Ele, porque a palavra diz que o temor afasta das armadilhas cotidianas. A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor. Então, se tem uma coisa que nós nunca podemos perder dentro do nosso coração, é o temor do Senhor, porque Deus se agrada de quem teme o seu nome. Aleluia! Deus se agradou de Noé, porque Noé era um homem temente. E Deus se agrada de Noé também, porque Noé era um homem obediente. Noé era temente, e o coração dele também era obediente. E a obediência de Noé está registrado no verso de número 22 do capítulo de número 6 de Gênesis, onde vai dizer assim: e fez Noé conforme o Senhor lhe ordenou. Para você entender e compreender, Deus fala para Noé, Deus anuncia para Noé que irá exterminar, que irá derramar um dilúvio sobre a humanidade. Então, o que é dilúvio? Quando você ouve falar de dilúvio, o que vem na tua mente? Água e chuva. Mas na Bíblia, dilúvio não trata e não fala apenas de água e chuva. A dilúvio na Bíblia trata da ira, trata da justiça de um Deus irado sobre uma humanidade corrompida, dominada pelo pecado. Isso é o dilúvio na Bíblia. Vai chegar um dia que o Criador vai se levantar do seu trono para julgar esse mundo dominado pelo pecado. Vai chegar um dia que Ele vai derramar a sua ira sobre o pecador, porque a Bíblia diz que o pecador não vai ficar impune. Vai chegar um dia que Ele vai julgar, vai chegar um dia que Ele vai derramar a sua justiça. Mas eu creio e acredito que a igreja que é santa, que a igreja que é que a igreja que é santificada, que a igreja que é remida, quando Ele se levantar para isso, ela vai estar lá em cima, glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Aleluia! Deus se agrada de quem obedece. Então Deus olhou para Noé e anuncia o dilúvio para Noé.
do verso de número 13 até o verso de número 22, da narrativa do capítulo de número 6 de Gênesis, você vai ver e perceber que esses versos trata-se de umas ordenâncias, de umas instrução de Deus para Noé. Deus está falando para Noé como que a arca vai ser, o tamanho que ela tem que ser, que madeira ele vai usar, quantas janelas, quem que vai entrar dentro dela. E Noé, quando ele ouviu as instruções de Deus, o verso de número 22 diz: e fez Noé conforme o Senhor lhe ordenou. Para você entender e compreender, quando Deus anuncia o dilúvio, quando Deus dá as instruções para Noé, Noé não olha para Deus e fala: peraí Deus, vou cortar madeira de dia e de noite, peraí Deus, vou trabalhar igual doido, as pessoas vão zombar de mim, peraí Deus, assim não dá. Noé, quando ele ouviu as instruções do Criador, Noé não questiona, Noé obedeceu a Deus. Sabe qual é o problema da geração nos dias de hoje? Sabe qual é o problema da igreja nos dias de hoje? Quando eu falo igreja, eu falo no termo geral. Sabe qual é o problema? É que em vez de obedecer, nós questionamos a palavra do Senhor. Queridão, a palavra do Senhor diz assim, ó, ore, a palavra do Senhor diz: perdoe as ofensas daqueles que os ofendeu. A gente questiona: quem me ofendeu foi ele. A palavra do Senhor: ore pelos vossos inimigos. Você fala: orar pelo aquele chefe que só me afronta. Não. Em vez de nós obedecer, nós ficamos questionando. O Criador não chamou você para questionar o que está escrito aqui. Deus não chamou você para se rebelar contra isso. Deus chamou você para viver uma vida de obediência à sua palavra, porque Ele se agrada de quem obedece à sua palavra. Aleluia. Deus se agrada de quem teme a sua palavra. Queridão, quem vive nos caminhos da obediência, ele demonstra 4 coisas. E quais são as 4 coisas que um cristão demonstra quando ele anda nos caminhos da obediência? Primeira coisa, ele demonstra de fato que ama a Deus. Quando você vai em João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esses é o que me ama. Não tem como você falar que ama a Deus e não pratica a sua palavra, porque quem ama a Deus vive nos caminhos da obediência, e Deus se agrada de quem obedece. Segunda coisa que uma pessoa demonstra quando anda nos caminhos da obediência, demonstra que é um verdadeiro adorador. Por que, Severino? Porque a obediência é uma adoração a Deus. Quando você vive uma vida de obediência, você está adorando o Senhor, porque a obediência é uma forma de adorar. Faça da obediência um altar de adoração dentro de você. Terceira coisa que uma pessoa que anda nos caminhos da obediência demonstra de fato que ele é um filho de Deus. Quando você vai em Mateus capítulo 12, 46, Jesus está ensinando. De repente alguém fala: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Jesus pega e fala: a minha mãe e os meus irmãos são aquele que faz a vontade do Senhor. Jesus não está discriminando a sua mãe física, a sua mãe biológica, os seus irmãos, não. Ele está ensinando que os filhos de Deus, eles andam em obediência, porque os filhos de Deus obedecem a Deus. A quarta coisa que uma pessoa demonstra quando ele anda nos caminhos da obediência, ele demonstra ser semelhante a Cristo. Queridos, qual é o maior exemplo de obediência que nós temos na Bíblia? Não é Abraão, não é Isaac, não é Davi. O maior exemplo de obediência se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Então, quando nós andamos na obediência, nós estamos demonstrando ser semelhante ao Senhor. É por isso que Deus se agrada tanto da obediência. Primeira coisa que Deus se agrada: obediência. Segunda coisa que Deus se agrada: fé. Última coisa que eu quero compartilhar em que agrada o coração de Deus. Não, primeira coisa, temor. Segunda coisa, obediência. Terceira coisa, fé. E a fé de Noé está registrado em Hebreus
11. Hebreus 11 fala do quê? De homens fracassados na fé? Não. Hebreus 11 fala de homens prostrados? Não. Hebreus 11 fala de homens que fizeram a diferença por intermédio da fé. Homens que são considerados verdadeiras testemunhas mediante a fé. Em Hebreus 11, 7 está registrado Noé, que foi pela fé avisado das coisas futuras. Nós vemos em Hebreus 11 que de fato Noé era um homem de fé. Quando você vai em Gênesis 6, 9, vai dizer e vai falar que Noé andava com Deus. O andar com Deus em que a Bíblia relata, trata-se de uma comunhão, trata de um relacionamento entre Deus e Noé. Noé desfrutou de um relacionamento profundo com Deus. E Noé desfrutou de um relacionamento com Deus porque ele tinha fé. Não tem como se relacionar com Deus, não tem como desfrutar de uma comunhão com o Pai sem fé. Deus se agradou da fé de Noé, porque se tem uma coisa que Deus se agrada, são daqueles que confiam nele. Deus se agradou de Noé. Mas você já parou para perguntar por que Deus se agradava tanto da fé? Por que Deus se agrada tanto de uma pequena palavra chamada fé? Quando você vai em Mateus 15, 21, nos trata e nos fala de uma mulher que demonstrou uma fé inabalável diante de Jesus, conhecida como a mulher cananeia, de nação Ciro-Fenícia. Essa mulher, ela tinha um problema instalado dentro da sua casa. E qual era o problema que ela tinha? A sua filha estava miseravelmente endemoniada. Mas essa mulher soube que em Israel havia um homem que poderia mudar a sua história, que poderia mudar a sua situação. E ela creu, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e crer na palavra do Senhor. E essa mulher, quando ela soube que Jesus estava passando nas terras de Tiro e Sidom, essa mulher sai e vai de encontro ante Jesus. E o que me chama a atenção, o que moveu essa mulher sair da sua casa? O que moveu essa mulher deixar sua filha em casa e ir até Jesus de Nazaré? O que moveu essa mulher é a mesma coisa que moveu você estar aqui nesta noite de hoje. É uma coisa chamada fé, porque a fé, ela nos move. Quando você vai em Gênesis 12, você vai ver que Deus fala com um homem de Ur dos Caldeus chamado Abraão. E Deus fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para onde hei de te mandar. Abraão obedeceu. Deus não deu a direção. Abraão sabia que ia passar por luta. Abraão sabia que ia ser perseguido. Abraão sabia que ia enfrentar circunstâncias, mas mesmo assim Abraão creu, queridão, porque a fé, ela nos move. A fé não nos faz ficar parados diante do problema e questionar. A fé não nos faz olhar para o problema e nos amedrontar. A fé não nos faz nos covardar. A fé, ela nos move em direção à vontade do Senhor. A fé, ela nos move em direção à salvação em Cristo Jesus de Nazaré. A Bíblia também nos fala de dois homens chamados Paulo e Silas, onde vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam louvor. Paulo e Silas estão passando por luta, Paulo e Silas estão passando por prova, mas mesmo passando por prova, eles louvam a Deus. E o que moveu Paulo e Silas louvar a Deus foi uma coisa chamada fé, porque a fé, ela nos leva a adorar a Deus quando nós estamos passando por luta. A fé nos faz louvar a Deus quando nós estamos passando por circunstâncias. O que te trouxe aqui com o coração agoniado? O que te faz cantar um louvor na tua casa quando está tudo despedaçado? O que te faz agradecer a Deus quando o teu casamento está em crise? É uma coisa chamada fé, porque a fé, ela nos leva a adorar a Deus em tempos de luta, em tempos de crise, em tempos de circunstâncias. Fique de pé nesta noite de hoje, meus queridos. Amém? Vou fazer uma oração breve e objetiva rápida. Você pode fechar os teus olhos, inclinar a tua cabeça.